Então, vamos começar, porque depois a gente vai interagindo e as pessoas vão chegando, vão saindo, vão trocando e a gente vai bater um papo. Eu tô muito feliz que a Priscila aceitou meu convite de vir aqui falar com vocês, de vir aqui interagir com a gente. E eu conheci a Priscila num treinamento no DL. E aí, através desse treinamento, a gente trocou uma ideia, ela contou a história dela e a Flaviana chegou. E aí, nesse treinamento, diante disso, a gente começou a interagir em outros momentos, né? Ela participou de um treinamento comigo lá para uma gerência de transporte, né, dentro do Ministério Público. Foi muito legal o treinamento. E daí a gente vem se falando. A história dela é muito legal. Eu acho que tem muito a agregar e vai contar um pouquinho, né? E dizer o quanto isso faz parte do que eu falo aqui com vocês, de olhar com gratidão e tudo. Eu vou chamar ela aqui, deixa eu conseguir chamar, peraí. Cadê? Deixa eu conseguir chamar a Priscila para ela se apresentar para vocês, para ela poder interagir com a gente aqui. Pri, tá me ouvindo? Oi! Tá me vendo? Não, sou baixinha? Tô, agora tô. Eu tava aqui tentando achar onde eu ia te convidar, porque eu ainda estou apanhando nas lives, mas deu certo. Só a tua câmera que tinha que ser um pouquinho mais para baixo. Para baixo? Isso. Aí, para ver seu rosto. Apertei no lugar, saiu em outro. Calma aí. Calma aí, vou botar mais perto. Tá. Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Ai, que bom. Agora foi? Ai, Lu, também estou muito feliz. Eu estou muito feliz, porque eu falo tanto. Eu falo tanto aqui com as meninas de perceber a vida de uma outra forma, olhar o lado bom, os olhos da gratidão. Falo isso lá no desafio, falo isso aqui sempre, né? E aí, a sua história bate muito com isso. E eu falei, cara, é total a Priscila vir aqui falar e poder interagir com a gente nesse momento. E aí, eu quero que você se apresente, fale um pouco da sua história, para elas entenderem, né? Eu vou colocar aqui para a gente fixar como que é fixar o comentário. Você faz o comentário e depois aperta fixar o comentário. Tá. Para a gente poder ter um tema aqui. Ai, Lu, eu estou muito feliz. Eu quero te agradecer o convite. Eu quero te agradecer por estar aqui conhecendo essas meninas. Não, tem que apertar no comentário e vai aparecer fixar. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se só você. Calma aí, rapidinho que eu vou fazer o comentário. Tá. Foi? Calma aí, acho que foi. Agora, deixa eu tentar. Ai, não, acho que não, porque a live é sua, eu tô tentando fixar o seu comentário. Conseguiu? Mas enfim, não, eu vou tentando aqui, enquanto você vai se apresentando, enquanto você faz um resumo da sua história, e depois eu queria te perguntar algumas coisas. Aí, algumas coisas eu já te perguntei antes, e outras eu quero perguntar aqui, para que as meninas também fiquem motivadas com a sua história, que é o que você faz hoje em dia. Lu, primeiro eu queria te parabenizar, porque eu acho incrível mulheres que queiram levantar outras mulheres. A nossa conversa o dia inteiro é só isso, é só sobre desenvolvimento, é só sobre crescimento, é só coisas boas, sabe? A gente só fala coisas para agregar uma na vida da outra e juntas para agregar na vida de outras mulheres. E num mundo tão competitivo, onde todo mundo quer sempre denegrir, colocar o outro para baixo, quer sempre competir, eu quero te parabenizar, eu acho o máximo, acho que por isso que foi a nossa conexão.
e tem sido a nossa amizade, porque é o dia inteiro uma mandando algo que vai acrescentar no trabalho da outra. E eu vou me apresentar, eu sou Priscila Dias, eu sou coach de mulheres, especialista em inteligência emocional. Estou também com alguns cursos, fazendo alguns cursos online. Já estava fazendo depois da crise, já estava me adaptando. E, assim, é bem bacana. E nessa crise, veio a somar com tudo aquilo que eu passei. Então eu disse assim, não. Sua internet está travando um pouquinho. Tá? Sua internet travou um pouquinho, eu acho. E pra mim tá boa. Vê Agora a foi. saída, tá? E tá bom agora, tá bom? Então, assim, eu vou contar aqui a minha história e quero, assim, agregar como eu fiz, o que eu fiz para sair daquela situação. Então, no momento onde está havendo tanto desespero, eu acredito que eu possa somar, eu acredito que eu estou aqui para fazer algo para o próximo. Tá ouvindo bem? Tô, pode falar. O vídeo que não tá muito bem, mas o áudio tá funcionando. Tá? Hoje Tá, pra agora mim tá ótimo. Agora saiu melhor o áudio. Foi? Então, Foi, tá melhor. Vou dividir aqui a minha história com vocês para que a gente possa somar, e eu tenho certeza que eu posso ajudar, eu posso contribuir com tudo aquilo que eu passei. Em 2014, Lu, se você segurar, em 2014, o meu marido sofreu um acidente de moto. Eu estava grávida de 7 meses. E com aquele barrigão, o Miguel, na época, o nosso filho mais velho, estava com 4 anos. E a gente estava 10 anos juntos e ele era meu amigo de infância. Ou seja, além de perder o meu marido, era meu amigo de toda a vida. E ali eu fiquei 10 anos com ele. E quando eu estava com 7 meses de gravidez, ele disse que ia ali e voltava já. E eu perdi ele no acidente de moto. Então, 2 meses antes, eu já havia perdido meu avô. Foi também um pai para mim. Então, assim, foi um momento muito difícil. Só que eu costumo dizer, eu aprendi, aliás, não, a vida me ensinou que o problema não é o problema. O problema são as ramificações do problema. Porque às vezes Exatamente. a gente acha que aquilo que chega que é o pior, né? Não há nada pior do que uma morte, a gente pensa. Então, acabou ali. A gente acredita que todos os nossos problemas serão enterrados junto com aquele dia. A gente vai sofrer de saudade, a gente vai sofrer... Não. Tudo aquilo que vem trazendo o problema, que é o grande superar, e tudo aquilo que o problema vem trazendo. É como um furacão. Ele vem e quando ele vai embora, ele deixa rastro de destruição, de dor, né? De tudo quebrado, tudo perdido. E assim ela vem um furacão na nossa vida. Então, quando eu perdi o meu marido, junto eu perdi a minha casa. Eu perdi tudo aquilo, eu perdi fotos, eu perdi bens e eu fui mandada embora. Eu trabalhava 10 anos no lugar e eu só trabalhei ali, na verdade. E logo depois, quando ela pôde me mandar embora, né? Porque na gravidez não pode me mandar embora, assim que acabou o período que a lei dá, ela me mandou embora. Então eu fiquei sem casa, sem marido, sem o pai dos meus filhos, aquele apoio, né? Sem emprego. E aí eu falei assim... tudo junto, né? E agora? Tudo em 5 meses, em 4 meses, em 3 meses. Sim. A perda, e aí veio o emprego que eu perdi, e veio tudo aquilo que vem junto com a perda, né? Que a gente acredita que a perda é o pior. E quando eu perdi tudo isso,
Eu lembro que eu queria minhas fotos, eu queria pelo menos as minhas coisas, eu não tive. E é por isso que eu digo que eu superei, eu vivi, e hoje eu estou aqui, né? E hoje eu estou aqui para poder contar, para poder dividir com as pessoas. Então foi assim, um rastro de destruição. As pessoas, às vezes, hoje eu estava conversando sobre isso, as pessoas acreditam que o coronavírus é o pior. Lógico que a morte, tudo aquilo que ele traz é horrível. Mas o rastro que ele vem deixando, aquilo que ele vem fazendo e que ainda vai fazer com desemprego, com tantas famílias também ao mesmo tempo chorando pela dor da perda dos seus entes queridos. Então, tudo aquilo que vem trazendo, que aí a gente precisa do controle emocional e da inteligência emocional para lidar com o que ainda vai vir. Hoje as pessoas estão muito medo, né? O medo tá assim, bombando. É o que mais as pessoas. O sentimento que tá à tona agora é o medo. E aí, você teve medo também, né? O que mais eu acho que no momento que aconteceu, primeiro, você fica desorientada, né? Quando você tá grávida e teu marido voa ali, volta e não volta mais, e o que você faz com a barriga? Uma criança já de 4 anos, sem o teu suporte ali, que eram vocês dois, é o medo. Logo depois você perde a sua casa. E o que você vai fazer com 2 crianças sem a sua casa e tal, e o emprego junto, e como que sustenta? E as pessoas, elas agora, é o medo do corona, é o medo do desemprego que pode vir aí depois, é o medo. E como que você superou o seu medo e seguiu firme, mesmo passando por tudo que você passou, tudo junto ali praticamente? Não deu tempo de recuperar uma coisa, veio outra e veio outra. Olha, Lu, que eu costumo dizer que é uma coisa por vez. O que eu fiz e que eu digo para as pessoas, para elas, que elas devem fazer é olhar o problema de fora. É sair do cenário e olhar como uma maquete, e olhar de fora. Porque se eu fosse olhar, eu perdi o provedor da casa, falando financeiramente mesmo, eu perdi o provedor da casa, um cara que ganhava 3, 4 vezes mais do que eu e ainda chegava uma criança. Ou seja, a gente sabe toda a despesa de uma criança, sendo que eu já tinha um. Então, eu perdi o provedor da casa, eu perdi meu apoio do pai, né? O amor que ele dava para as crianças. Eu perdi o meu amor, né? O amor da minha vida. Eu perdi meu emprego, eu perdi minha casa. Então, o que eu fiz? É olhar de fora. Quando a gente escuta assim, a gente não gosta muito de escutar, mas é verdade. Quando a gente escuta assim, para o meu problema todo mundo tem solução. Para o meu problema todo mundo tem um monte de solução. Mas é verdade, porque eu não estou olhando para o seu problema com olhar emocional. Eu não sei o quanto você precisa do seu emprego. Eu não estou olhando o seu problema com o emocional que você coloca, com todo aquilo que você precisa. Então, eu vou ter saída para o seu problema. Porque eu não estou olhando com o mesmo olhar que você. Eu não estou passando, não estou vivendo exatamente junto com você. Então, é isso que a gente deve fazer um pouco, é olhar com o olhar de fora. Um olhar, sair um pouco daquilo ali. Na constelação, a gente resolve muito assim, né? Quando você olha e se coloca fora, assim, na constelação, é esse olhar. E na PNL também a gente faz um trabalho que você faz esse olhar de fora, que você tira a emoção, e aí você vê a solução muito mais claro. E aí você fez isso quase que na intuição, né? Na época. Isso. Eu fiz isso na intuição. E aí, claro que eu me desesperei. É claro que eu passava noites na minha janela. É claro que eu ficava ali, dava 2, 3, 4 horas da manhã, desesperada. Esperava eles dormirem e ia para a janela da casa da minha avó, no caso, que eu já não tinha mais casa. Mas ali pensando e pensando e desesperada. E aí eu fiz assim. O dependente químico, ele faz assim, só por hoje. Né? Só por hoje eu não vou usar drogas. Ele é o lema do dependente químico. E eu fiz assim, só por hoje eu vou resolver esse problema. O problema de hoje, eu vou resolver o problema de hoje. Então, qual é o problema de hoje? O problema de hoje é contar para o meu filho. Que foi o dia mais triste da minha vida. Então, o problema de hoje é contar para os meus filhos. Para o meu filho, aliás.
o que isso vai gerar? Vai gerar dor. Então, eu tenho que resolver esse problema. E como é que eu resolvo esse problema? Colocando no psicólogo e iniciando o tratamento. Então, o problema de hoje é ele. Vamos resolver esse problema. O problema de amanhã é financeiro, vamos resolver esse problema. Não adianta se você ficar pensando em tudo, você não vai resolver nada. Porque a ansiedade, o desespero, ele bate. Eu falo muito bate pra você, bate pra todo mundo. Eu falo muito com as meninas e tal lá ontem eu até fiz uma live com a Carol falando de planejamento e é separar as coisas, né? Só que isso aí, no que a gente está falando hoje, tem a emoção. Tem a emoção de você ter um parto daqui uns meses, né? Tem a emoção de você não ter o amor da sua vida, tem a emoção de você não ter a parte financeira, tem a emoção, você está ali no meio do furacão e você sente tudo aquilo ali. Então é muito mais fácil eu falar para você planejar quando tua vida tá ok, então você começa a planejar e pensar, do que quando você está vivendo uma história de dor. Que é muita dor. Como que você está comemorando um parto se tem 2, 3 meses que seu marido faleceu, você comemorando o nascimento, uma vida que tá toda de cabeça para baixo, no meio daquela confusão, enfim, continua porque eu tô aqui assim, pensando como que ela fez, como que ela superou, e trazendo isso para o meu dia a dia, né? Como que é possível. Você fez sem ferramentas nenhuma. Hoje você está aí inspirando as pessoas, mas quando você fez por intuição. Você foi lidando com isso tudo na intuição e na marra, porque tinha que fazer. Tinham 2 pessoas que dependiam de você, e dependem até hoje, né? E primeiro que eu já tenho certeza que é um exemplo para eles 2, o tanto que você faz e continua fazendo por eles e por tudo e dando continuidade, né? Mas continua, eu só queria falar isso mesmo, que te parabenizar em todos os momentos, porque é muita inspiração. Foi muito difícil mesmo. 2 meses depois de um parto, né? E aí você pensar que a pessoa não vai estar ali. E eu sabia o paizão que ele era. Então, assim, foi difícil nesse sentido. Você saber que a pessoa ia querer estar ali com você. A pessoa ia fazer questão de estar ali com você. Então, exatamente. Foi, assim, muito difícil. Mas eu pensei, o problema de hoje foi contar. Depois o problema não foi o problema o parto, mas assim, como encarar aquilo ali. Então a gente eu fiquei em São Paulo com a minha prima que era médica, então eu fui resolver isso, porque eu queria ligar, né? Eu não queria mais filho, então eu fui para São Paulo. E assim, foi tudo dessa maneira, assim. Eu falei, hoje é um problema de cada vez, porque sempre tem uma saída. Sempre tem uma saída, mas é muito difícil a gente imaginar cheio de dor, de ansiedade, de desespero, a depressão bate, noite sem dormir. Então, eu costumo brincar... E as pessoas à sua volta? Tudo isso Olha, muito apoio eu tive, principalmente da minha irmã. Principalmente da minha irmã. É lógico que pessoas da minha volta, da minha família, né? É lógico que pessoas que você imagina que estariam com você não estão. Isso acontece muito. Mas eu tive, sim, muito apoio da minha avó, da minha irmã, que é minha anja. Então, assim, tive isso que faz toda a diferença na nossa vida. Por isso que eu iniciei a live te parabenizando, porque ter alguém que faz algo pela vida de alguém, a gente dá muito valor. Eu dou muito valor às pessoas que estiveram comigo nos momentos difíceis. Que é muito complicado você estar do lado de alguém com tanta dor, né? Então é muito difícil. Então, assim, eu dou muito, muito valor mesmo. E se você ficar pensando em tudo, você vai se desesperar. Então, o que eu fiz, que você me perguntou, é um problema de cada vez. Hoje eu vou resolver esse problema. E amanhã o outro problema. Então, o que eu vejo? Eu superei contar para o meu filho. Aquilo já foi uma superação, eu passar aquilo com ele. Então, no dia seguinte, era superar um outro obstáculo. Você não supera a história toda. Agora, 5 anos depois, eu estou aqui com autoridade para falar que você supera a história toda. Mas no momento, você vai superando etapas. Você vai superando aquele dia. É um dia, o dia de hoje acabou. Eu falava isso, Lu. Eu falava assim, o dia de hoje acabou. Então, vamos para o dia seguinte. Eu falava literalmente isso.
Ela vai, E o que mais te dava força amanhã. naqueles momentos? O que mais te trazia força? Seus filhos. Os meus filhos. Os meus filhos. E hoje você olhando para essa história. Hoje, você olhando para a sua história, o que você faz com a sua história hoje, que eu também acho sensacional. Eu acho que tem pessoas e pessoas, né? Eu já te falei isso em alguma outra ocasião, que tem gente que vai passar e tem coisas... a gente não está aqui para medir dor de ninguém, para comparar dor de ninguém, mas o que hoje o que eu faço com o que eu passei? O que acontecer, vai acontecer, enfim, não adianta hoje você ficar perguntando por que aconteceu. E fazer isso que você falou, né? Eu acho que isso vai muito para o que você faz hoje, né? Que é falar da inteligência emocional, que é o entendimento do que você faz, com que as pedras que você vai encontrando no caminho. E eu queria que você falasse como que você hoje lida com tudo isso, o que você faz com a sua história hoje em dia. O que a gente deve fazer, eu costumo dizer que é de um limão uma limonada. A experiência, toda a experiência que eu tirei é você usar suas dores ao seu favor. Que é ficando mais seletivo nas amizades, calculando os riscos, sendo mais assertativo. Você já errou em determinados momentos, então você já superou aquilo, você acertou e errou, porque eu também errei muito. Então agora você ser mais assertativo, é aprender a dizer não, é se respeitar, é mudando a forma de você ver a vida, que é sendo grato e não vítima. Hoje eu vejo como gratidão, é praticando a empatia a todo momento, dizendo, eu sei o que você está sentindo. É usar tudo aquilo que eu passei e falar, eu entendo, eu sei o que você está sentindo. Então, se você vier falar para mim de luto, eu sei o que você está sentindo. Se você vier falar para mim de crise financeira, eu sei o que você está sentindo. Se você vier falar para mim de problema com seu filho, eu sei o que você está sentindo. Então, ao invés de olhar e falar, caramba, um dia eu perdi tudo, é praticar a empatia e usar aquilo ali para ajudar e transformar a vida do próximo, rir com o próximo ou chorar com o próximo. Em Provérbios vai dizer que o inexperiente, ele acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê aonde pisa. Então, a nossa experiência, na verdade, ela é muito boa e transformadora. Você passa a ver aonde você está pisando, você passa a ver com quem você está lidando e a usar aquilo ali para ir transformando a sua vida. E não só a sua vida, a vida do próximo. Porque eu posso olhar para trás. Quando você teve esse insight? Quando você teve esse insight de falar, cara, eu tô sofrendo dia após dia e tá passando. E quando você saiu do lugar de vítima e passou para um outro lugar onde você trouxe aquilo a seu favor, de levar a sua história para outras pessoas, motivar outras pessoas. Quando você entendeu que aquilo ali, aquela experiência que você passou, você poderia ajudar outras pessoas. Olha, Lu, desde o início, eu nunca me coloquei no lugar de vítima. Eu nunca me coloquei. Desde o início, eu acredito que é uma força mesmo, eu tive uma força mesmo e eu nunca me coloquei e nunca deixei meus filhos se colocarem. Eu sempre, por exemplo, vou te dar um exemplo, teve dias do mais novo falar assim, por que todo mundo na minha sala tem pai e eu não tenho pai? Eu nunca nem conheci, eu não sei quem é, o mais novo, que agora está com 5. O mais velho virar e falar, nessa época de Flamengo, de Maracanã, todo mundo pode ir no Maracanã com alguém e você diz para mim que você é menina e você não pode me levar. Então, para isso, você sempre tem que ter as respostas. E não há um problema nenhum ter esse tipo de resposta. Eu explico para eles, eu falo para eles que você tem pai, sim, o seu pai não está aqui, mas você teve pai, sim, um paizão, e que nós vamos resolver todos esses problemas juntos. Nós vamos encarar esses problemas juntos. Então, encarar o problema de frente. Para você,
Não se vitimizar é você não esconder que você tem um problema. Você não pode esconder de você que você tem um problema. Então, eu encaro o problema, eu tenho um problema, e eu encaro ele. E eu só posso eliminá-lo se eu matar ele. Se ficar alimentando, ele vai crescer e ele vai virar um monstro. Exatamente. Agora, se eu encaro, eu mato, e aí elimino aquele problema, vão surgir outros problemas, mas pelo menos aquele eu já matei. Agora, o que acontece muitas vezes é que a gente fica ali alimentando, dando comida para o problema e fazendo dele virar um monstro e depois ele engole a gente. Então, a primeira coisa é você encarar o problema. Realmente, há um problema. Então, vamos encarar. Então, quando a meus filhos, eu sinto que eles estão emocionalmente fragilizados, eu falo, senta aqui que há um problema, vamos conversar sobre esse problema e vamos eliminar. É a saudade do pai. Porque muita gente tenta manter fora, né? Muita gente tenta não olhar para o problema, né? A gente fica na esperança da tempestade passar. A gente fica achando assim, eu vou ficar aqui escondidinha, porque daqui a pouco ela passa. Ela tá lá fora, daqui a pouco ela passa. Então eu vou ficar aqui escondidinha, que tudo bem. Ela não vai passar. Você precisa ir lá, encarar, pegar o resfriado, botar uma capa de chuva, guarda-chuva. Mas você precisa ir lá fora e encarar que há uma tempestade e ela não vai passar. E é você que precisa ir lá e resolver. Então, eu vi que eu precisava. Seu áudio baixou. Baixou, né? Não, foi meu telefone. Eu vi que eu precisava... Tá me ouvindo agora bem? Tô. Eu vi que esse momento, chegou o momento de eu ajudar o próximo, quando as pessoas começaram a me procurar. Só que eu não sabia que eu tinha usado a inteligência emocional. Eu não sabia nem que eu estava superando nada. Eu simplesmente fui fazendo. E quando as pessoas começaram a me falar e me pedir ajuda, e me pedir para palestrar, e pedir para... Aí foi quando eu fui estudar, porque eu falei, eu preciso entender o que eu fiz, eu preciso entender, me autoconhecer, o autoconhecimento, para aí poder ajudar o próximo. Eu não posso ajudar o próximo só baseado naquilo das minhas emoções. As minhas emoções talvez não foi... Cada um passa de uma maneira alguma coisa. Então aí eu fui estudar, que é o que eu faço até hoje, né, PNL, coach, para poder ajudar o próximo. Porque eu falei assim, primeiro eu tenho que me autoconhecer para poder conhecer ou ajudar o próximo. Se eu não me conheço, eu não posso fazer nada por alguém. Só a minha história não bastava para mim. E realmente, aí quando eu conheci o que é as minhas fragilidades e as minhas forças, onde eu era forte, aí eu comecei a ajudar o próximo a transformar. Então, o que as pessoas podem fazer? As pessoas precisam se conhecer. As pessoas precisam... não adianta eu olhar com olhar de vítima para mim. A sociedade não vai ter pena de você. A vida não vai ter pena de você. Você precisa olhar e encarar assim. Não é valorizar o problema. É valorizar a sua força e resiliência diante do problema. Então, quando você supera algo, você olha para trás e você fala assim, não, eu já superei aquilo ali. Eu não sou vítima. Na verdade, olha quão forte eu sou. Seja o que for, às vezes não é tanto problema quanto o meu, mas um problema só, entende? Eu costumo dizer que você não precisa ter milhões de problemas, nem ter passado por tudo aquilo que eu passei, nem quero que passe. Mas que um problema você consiga superar, você possa ter essa resiliência, essa força, e depois olhar e falar, poxa, eu superei isso aí. Que bacana para mim. E sabe o que é legal? Quando eu falo do olhar da gratidão e tudo mais, e as pessoas falam, você é grata por isso, ou você é grata porque perdeu um marido, e não é isso. É gratidão por alguma coisa de positivo ali dentro, né? Porque você teve força, porque você teve apoio da sua irmã, da sua avó, de pessoas que estiveram ali para te dar aquele suporte quando você mais precisou. E aí alguma coisa dentro daquilo ali, daquele caos todo, você conseguiu ver o lado positivo. E hoje você traz muito isso para as meninas, você faz mais com mulheres, né? Também o trabalho. O coach é com mulheres, isso, com mulheres.
Mas assim, eu não, é o que eu falo, eu não fui grata porque o meu marido morreu. Deus, não, isso não. Sim. Mas eu fui. Ih, gente, o que houve que a Priscila caiu aqui? Peraí, deixa eu convidar ela de novo. Caiu, né, Lu? Foi? Caiu, voltou, Foi. vai. Eu não jamais seria grata pela perda do meu marido. Mas eu era grata pelos meus filhos. Eu era grata por quem ficou. Eu era grata por quem quis ficar. Eu fui grata, não naquele momento, tá? Não vou mentir. Mas depois eu fui Sim. grata por quem foi embora, por quem não quis ficar, na verdade não era meu amigo. Então, naquele momento, a pessoa ia embora. Eu falei assim, eu fui grata também por isso. Pri, travou. Eu só ouvi até onde você falou que foi grata pelas pessoas que se foram, né? Que saíram da sua vida naquele momento. Naquele momento, eu fui grata pelos amigos que chegaram. Eu fui grata. Eu comecei a ter um olhar de gratidão. E quando você tem um olhar de gratidão para a vida, de uma possibilidade, você começa a ver 1000 saídas. Aonde você não via nada, porque aquele que fica reclamando, que se vitimiza, ele não pode ver saída, porque ele quer continuar como vítima. Então ele não pode. É mais fácil até, né? É mais fácil. Porque todo mundo é coitadinha. A coitadinha perdeu o marido, coitadinho do filho, queriam tratar meu filho como coitadinho. E não é você não receber amor, é você não receber esse olhar de pena. Então, quando eu fui grata, passei a ter um olhar grato, e eu hoje estava conversando com a minha irmã, e eu aprendi 2 coisas, Lu. Se você não nasceu com olhar de gratidão, e se você não tem empatia pelas pessoas, se vocês conhecem alguém assim, não espere que essa pessoa um dia vai acordar e falar assim: oi, eu vou ser agora empática. Oi, agora eu vou ter um olhar de gratidão. Ela não vai. Infelizmente, esse tipo de ser humano não vai. Ou a vida te coloca lá, ou você, às vezes, só vai ter isso. Ou se a pessoa quiser. Né? Se a pessoa começar a praticar isso, se a pessoa quiser praticar ser uma pessoa melhor, ter o autoconhecimento, sim. Mas o que eu tenho visto, ainda mais nessa crise, de pessoas que estão, assim, julgando o outro porque trabalhar, estão julgando o outro porque está com medo da sua mãe pegar, da sua avó pegar. Então, cada um tem seu lado na história. Mas eu só quero olhar o meu lado da história. Então, assim, se você não quiser praticar isso, a vida vai te colocar lá. E aí pode ser que você passe a olhar, esse olhar, e pode ser que você seja uma pessoa grata. Agora, se você não tiver esse olhar, você não vai acordar um dia e falar assim: ih, que legal, tá sol, né? Não, pô, tá sol, que calor, olha. E continuar reclamando. Exatamente. Então, assim, é você querer. Exatamente. E o que mais as pessoas fazem é reclamar, né? E se você tá vendo o lado positivo, você é louca, você isso, aquilo, outro, as pessoas te julgam por tudo. Eu tenho certeza que você foi muito julgada e durante aquele período, nesse período, você já comentou comigo também de como as pessoas te tratavam e hoje te falam e não te motivam a seguir. Como foi isso para você também? Você já ter a dor, superar a dor e hoje ainda lidar com o julgamento de algumas pessoas ou as pessoas que você espera que fossem te motivar ou te ajudar, né? E elas não participam disso. Olha, eu escutava frases do tipo assim: poxa, mas esse menino ainda não superou a dor do pai, não. Meu filho tem 10 anos agora. Só. Meu pai perdeu, ele tinha 4. Poxa, mas esse menino ainda não perdeu. Ah, mas tem um monte de mulher por aí que cria seus filhos sozinha. Você ainda... porque, assim, para as pessoas, superar é casar novamente. Não adianta se você tem uma profissão, se você passa a ser independente financeiramente.
Elas querem que você supere da maneira que elas acham que é superação. É isso que elas querem. Exatamente. Então, assim, eu ouvia frases desse tipo, de pessoas que você só quer um abraço. Você não está pedindo dinheiro, você não está pedindo nada. Ah, mas um monte de gente passa por isso daí. E no fundo, aquilo acaba entrando em você. E eu passei uma época e falei assim, realmente, todo mundo passa por isso. Ah, não, realmente, tem um monte de mulher que fica viúva. Tem um monte de... Só que depois eu falei assim, não, calma aí. Eu tenho que olhar a minha trajetória e a minha história com empatia. Eu tenho que olhar para mim com empatia. Eu tenho que olhar para mim com amor. Porque senão ninguém vai fazer isso. Então eu comecei a olhar para mim com respeito. Com falar assim, não, você não vai falar assim da minha história, porque só eu sei o que eu passei. Só o meu filho sabe o que passou. Não, eu não perdi o meu pai com 4 anos, na verdade. Aliás, eu tenho um paizão. Eu não perdi o meu pai com 4 anos, então eu não sei o que ele passou. Você não sabe o que ele passou. Então eu comecei a defender a minha história. Sabe assim, a comprar a minha história, a comprar o meu barulho. Não, calma aí, ninguém vai me diminuir. Ninguém vai falar porque essas pessoas não sentiram as minhas dores. Então a dor é de quem? A dor é sua. Então só quem pode colocar o antibiótico certo é você, quando você fala assim, olha, tá doendo. Agora, se você fala assim, não, é uma dorzinha, vão te dar o remédio errado. Vão te dar um remédio para uma dorzinha. Agora, se você fala assim, tá doendo muito. E está doendo, não importa o que você diga. A dor é minha. E aí as pessoas vão entender e vão respeitar a sua dor. Então, quando eu comecei a falar assim, não é todo mundo perde. Eu sei o que eu perdi. Porque as pessoas, elas querem, parece que te motivar, então elas falam coisas que te doem, na verdade. Ah, mas todo mundo perde. Todo mundo perde seu pai. Fulano foi criado sem pai também, tá aí. É formado, é isso, é aquilo. Então, mas a dor que meu filho tá sentindo é hoje. Então eu falava assim pra ele, filho, vem cá no quarto. Aí eu chamava ele e falava assim, chora. Chora. Chora, coloca pra fora, coloca mesmo. E aí eu falava, pode chorar. E aí ele chorava ali, eu chorava junto com ele. Aí depois eu falava assim, começava a contar coisas do pai dele, que o pai dele era muito reclamão, muito engraçado. E aí a gente saía rindo. Então a gente entrava, chorava, quer dizer, encarava a dor e depois saía rindo dali. Lembrando de coisas boas que nós vivemos. Então, quando eu digo com um olhar de gratidão, eu trazia para ele isso. Lembra? E eu ia ensinando ele, sem saber que estava ensinando, a ser grato. Sabe? A ser grato por ter tido pai que ainda conviveu 4 anos, mas que conviveu e lembrar das coisas engraçadas e rir. Eu com ele comigo. Então, assim, é encarar e saber que as pessoas que você mais espera, muitas vezes, não vão te apoiar. Muitas vezes as pessoas não vão estar ali com você. Quando você estava esperando que estivesse. Muitas vezes não vão te dar uma palavra de apoio. Mas que você respeite você primeiro. Você se ame primeiro. A autoestima também, né? Exatamente. E uma coisa que eu queria te perguntar, não sei nem o tempo, se a gente não cair aqui da live. Como que você fala para as mulheres hoje, quando você faz ou o processo de coach, ou as palestras, o início desse desenvolvimento da inteligência emocional, do como que lidar com os problemas, o caos, às vezes é muito, muito caos como o seu, ou às vezes é um problema menor, enfim, não importa o tamanho do problema, mas como lidar e ter essa inteligência emocional. Primeiro é isso que eu falei, encarar o problema. A primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é encarar que há um problema. Porque se você não encarar, aquilo vai acabar com você. Então, assim, aliás, você não pode desenrolar aquilo que você não está vendo nem que está enrolado. Você não pode resolver aquilo que você, na sua cabeça, está fingindo que não está acontecendo. Então, a primeira coisa para você resolver aquilo ali é encarar que há um problema. Então, encarar que há uma crise no seu casamento, encarar que você está com uma crise financeira, encarar que, como você que trabalha com isso, o peso está te incomodando ou não.
mas encarar. Você precisa encarar que aquilo para você é um problema. Né? A primeira coisa, pode não ser para mim, conforme eu acabei de falar, mas é para você. Então, é encarar que é um problema. E ignorar as pessoas. É resolver o problema, encarar o problema e ignorar as pessoas. Ah, Priscila, como assim ignorar as pessoas? Ignorar frases como eu acabei de falar, fulano não perdeu, esse garoto tem que parar de chorar. Então, assim, é ouvir por aqui e sair por aqui. Vai existir um momento de você praticar empatia, você ouvir aquela história com o coração e vai ouvir pessoas que nunca construiu nada, que querem dar pitaco na sua vida. Vai ter a hora de você ouvir o conselho de alguém que pode te aconselhar, ou vai ouvir alguém que só está dando pitaco. Então, quando vinham essas pessoas que, na verdade, eu estava vendo que nunca construíram nada, mas queriam construir a minha história, eu ouvia por aqui e saía por aqui. E eu entendi, eu comecei a ver que aquilo, sem ninguém me ensinar, que aquilo ali me fazia bem. Então, eu comecei a parar de absorver aquilo ali. E passei a isso aqui sair por aqui e eu ignorava. Porque as pessoas elas vão fazer isso. Né? Elas querem o seu problema, elas têm a solução. E é aquilo que eu falei, a gente vai fingindo que não está vendo. A gente vai fingindo que as pessoas, elas são cruéis, entende? Mas não permita que o desamor, a falta de empatia contamine você. Não permita que alguém ferido venha ferir você. Não permita que alguém venha espremer limão na sua ferida. Porque e sabe o que é o pior? Você estava ali hoje, né? Você está ali disposta a ajudar outras pessoas que estão passando por aquilo. Só que as pessoas, é o que você falou aí, as pessoas elas estão feridas. E elas querem te ferir. Elas não estão querendo a sua ajuda. Em vez de ela pedir a sua ajuda, que você vai ajudar, elas preferem te atacar. Elas preferem te ferir da mesma forma que elas estão feridas. E aí o entendimento, e aí hoje você já entender e deixar para ela essa parte que é dela, não é seu, né? E a clareza que você tem. Então, assim, se ela não quer ajuda, é fazer isso que você está falando. Entra por aqui, você por aqui. Que hoje você entende que ela está ferida. Às vezes ela não vai entender e ela só vai te atacar e ela só vai querer te botar para baixo. E aí é a sua parte, né? É você que já entende, já tem essa inteligência emocional, lidar com ela. Porque ela, às vezes, ela não tem nem essa consciência do quanto ela já está ferida, do quanto ela já está para baixo também, com várias coisas que estão na vida dela. E aí, ao invés de aceitar a sua ajuda, ela te ataca, né? Isso é muito difícil de você saber lidar com isso. É muita inteligência emocional, é muito trabalho quanto a essa parte, né? Autoconhecimento, né? Autoconhecimento total. Se eu trabalho autoconhecimento, eu sei que eu tô ferida. Senão, eu não sei nem que eu tô ferindo as pessoas. Né? Eu não sei nem o que eu faço sem agir. Porque as pessoas elas vão fazendo dentro da vivência delas. Então, que você pode usar tudo aquilo que você viveu para ser canal para outras pessoas, ou para isso que a gente está falando, para ferir alguém. Então, pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas otimistas transformam pessoas, puxam pessoas. Pessoas gratas traz esse olhar de gratidão para as pessoas. Né? Então, o inteligência emocional é o autoconhecimento, é você parar de expandir o problema, parar de você dar voz ao problema. Porque se você ficar dando voz àquilo ali, se você der muita voz àquela pessoa, aquilo ali vai transformar em um monstro. E às vezes é só um tamanhozinho de nada. Entendeu? Então, assim, se você ficar expandido, então a inteligência emocional ela é desenvolvida a partir do momento que você tem um autoconhecimento, que você consegue trabalhar nesse momento de crise que a gente está vivendo. A gente encarando o problema de cada vez, o problema de hoje. O problema de hoje, qual é o problema de hoje? Meu marido foi trabalhar e voltou com a carta de demissão. Pode ser que isso venha acontecer muito por aí. Então, qual é o problema de hoje? Meu marido foi trabalhar e voltou com a carta de demissão. Hoje é chorar mesmo, que é encarar o problema. Vai ficar rindo se o marido perdeu o emprego? Hoje é chorar, hoje é abraçar,
Hoje não é dia de culpar ele, hoje não é dia de nada disso, hoje é dia de abraçar, de você ser empático, ser amigo, amiga, e depois, o dia de amanhã, vamos vender bolo, vamos resolver, vamos dar a volta por cima, vamos procurar uma outra coisa nesse momento até você arrumar um emprego. Então, é o que eu digo, uma coisa de cada vez. Hoje é chorar, né? Porque você não estava esperando e tal. Amanhã é resolver o dia de amanhã. E o pior que as pessoas e são as crises de ansiedade, né? É pensar no amanhã, no amanhã, no amanhã. Eu falo muito isso na parte do planejamento, que a gente tem que pensar no amanhã para planejar. Mas o viver tem que ser hoje, né? E tudo isso que eu falo muito para as meninas, que eu passei na parte do desafio para elas e tem lá no programa, é que tudo eu testei em mim. E quando a gente testa na gente, a cada momento vai validando, vai validando, vai validando. Eu postei um vídeo que eu falo um pouco disso, que quando esse corona, essa quarentena, eu tô conseguindo validar coisas que eram dores minhas, sabe? E aí tinha momentos que eu pensava assim, poxa, mas eu já estudei isso, eu estou pensando nisso, eu estou agindo assim, mas será? E quando vier o momento que eu tenho que bater de frente com as minhas dores, que é diferente da sua, do João, da Maria, mas e quando eu tiver que confrontar as minhas dores, como que eu vou fazer? E aí, esse corona, eu tô passando algumas coisas que eu falei, cara, eu não passaria assim. Eu não iria agir dessa forma. Eu estaria louca também. Então, é muito legal quando a gente tem a oportunidade de validar as coisas que a gente estudou, aprendeu, viveu e consegue passar isso de uma forma positiva para as pessoas, né? Porque a sua história é a sua história. A ansiedade é você estar aqui e você já está vivendo lá na frente. Você já está vivendo daqui a um segundo. E controlar isso, eu sei que é muito difícil. É muito difícil. A crise de ansiedade é você estar aqui e já está assim. Será que daqui a 15 dias, quando eu for voltar para o trabalho, eu vou ser mandada embora? Será que isso? Será? E você não tem como controlar. Eu costumo dizer o seguinte, viva o presente, seu melhor presente. O presente é hoje. Viva o hoje. Resolva o hoje. Chore hoje, sorria hoje, seja grato hoje. Entendeu? Então, assim, viva o hoje. Porque se você ficar pensando no amanhã, você não construiu nada agora. Eu sei que isso é muito difícil. Eu não estou aqui falando que isso é fácil. Eu sei que isso é muito difícil. Porque todos nós temos... o brasileiro tem... né, a gente tem esse medo, porque a gente não tem um país primeiro mundo, nada disso. Então a gente pensa, vai quebrar o país, já era. Meu amigo vai ficar sem emprego, isso, aquilo. Às vezes a gente não pensa nem na gente, né, no outro. E a gente, além de ter crise da gente, a gente tem crise pelo outro ainda. Exatamente. Mas é pensar que no hoje, quando você resolver o hoje, quando você melhorar hoje, quando você ler um livro hoje, quando você fizer algo hoje, aquilo vai refletir lá na frente. Então, se você lá na frente você acha que vai perder o emprego, ou você já tem certeza, você já começa a se estruturar hoje. Estudar, fazer tantas coisas como aqui, como assistir a live e tal, fazer tanta coisa hoje que vai refletir no seu amanhã. Não vai adiantar. Eu sei que é muito bonitinho falar isso, mas não vai adiantar você ficar pensando amanhã. Não vai resolver. Não, amanhã. Então, que a crise, se você não aprendeu nada com ela, não adiantou. Você precisa aprender algo com ela. Você precisa sair outra pessoa. Buda diz, se você não tem nada para agradecer, o defeito está em você. Então, todo mundo tem algo para agradecer. Todo mundo tem alguma coisa para agradecer. A gente pode sair uma pessoa melhor, uma pessoa transformada dessa situação tão difícil. E depois falar assim, para futuras gerações, não, eu já passei numa crise, eu superei isso, eu superei aquilo, e eu sei o que você está passando. Para essas crianças que vão crescer, que não estão nem entendendo direito o que está acontecendo, mas a gente está... Então, lá na frente, você poder superar esse momento
e falar com autoridade e propriedade para alguém que vai precisar ouvir. Exatamente. Pri, a gente vai... Faltam alguns minutinhos para cair a live, então eu só queria te agradecer muito, muito, muito. A sua história é linda. Você está num caminho lindo, ajudando outras mulheres. E eu fico tão feliz de ver. E foi muito legal o dia que a gente fez um treinamento juntas, para uma galera que tem um conhecimento top. E aí a gente está ali ensinando outras coisas que, na verdade, acho que ninguém sabe tudo. Então, é muito legal a gente poder levar um conhecimento diferente para uma galera que tem um top de conhecimento, mas ainda falta um pouquinho e eles estarem abertos, como as pessoas que vieram aqui, como as pessoas que vão nos seus encontros, as palestras que você faz. E eu recebi uma mensagem que é uma música linda. Eu quero botar só um pedacinho aqui para você. Não sei se você recebeu esse vídeo completo, se as pessoas receberam, mas resume a nossa live de hoje. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver... Deu para ouvir? Ai, que lindo, essa música. E é exatamente isso. Quando não houver saída, vai ter uma solução, você tem que olhar de uma forma e nenhuma ideia vale uma vida. Então, assim, muda a sua forma de pensar, né? Muda a ideia fixa que você tem de que não é possível ser grato, não é possível dar a volta por cima, não é possível ter um futuro melhor, porque pode, é viável, né? E você está aqui justamente para falar, e a gente falou sobre isso, que quando você acha que não tem saída, tem outra oportunidade, tem uma outra história para ser contada e tem outras vidas para ser motivadas por aí nesse caminho que você passa. Muito obrigada. Ai, obrigada. Só tenho que te agradecer. Obrigada. Que você continue sendo esse canal de transformação e para outras mulheres também. Parabéns. Deixa eu fazer um print. Deixa eu fazer um print da nossa tela aqui também, para postar. Calma aí, deixa eu ajeitar que eu também quero tirar. Foi? Foi. Ai, muito obrigada, Pri. Estou muito feliz, muito feliz. Obrigada. Muito feliz. E parabéns pela sua caminhada e continua firme. E obrigada por ter participado da minha vida, né? E que bom que nossos caminhos se cruzaram em algum momento dessa vida. E que você e outras pessoas cruzem o seu caminho e te tragam mais luz também. E você possa levar luz para a vida das pessoas. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Adorei. Um beijo. Beijo. Beijo.